Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós guardamos os dias santos de Deus. Todos os dias santos de Deus. São 7 festas e 7 dias santos, porque apontam, nos ensinam, nos estão a refletir, são memórias do futuro, sombras do que é por vir, da salvação da humanidade, para virmos a ser membros da família de Deus, no reino de Deus, como filhos e filhas de Deus. Queridos irmãos, por isso temos um guia de estudo bíblico descrevendo claramente esse plano de salvação. Plano de salvação da humanidade para podermos vir a ser filhos e filhas de Deus. Agora, neste momento, estamos a aproximar o início deste período festivo que começa com a Páscoa e os dias de Pães Asmos. Queridos irmãos, nós vivemos em tempos muito difíceis. E é importante nós entendermos este plano de salvação, porque este plano de salvação nos dá uma esperança, como o título do nosso guia de estudo bíblico acerca dos dias santos é a promessa de esperança para toda a humanidade. Queridos irmãos, quando estas coisas terríveis vierem a acontecer, vai ser como se for um holocausto neste mundo inteiro. E as pessoas precisam ter uma esperança para se agarrarem até à vinda de Cristo. E por isso, queridos irmãos, nós temos que pregar o Evangelho do Reino de Deus como testemunho a todas as nações para terem esta esperança. Porque, infelizmente, vai vir um dia em que, como se lê em Daniel 12, versículo 7, vai haver um dia que, quando se acabar a destruição do poder do povo santo. E, queridos irmãos, isto tem um significado ambos físico e espiritual. Físico, o poder do povo santo são os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, neste tempo do fim, o poder destas nações. E nós temos outros guias de estudos que explicam quem é a Inglaterra, os Estados Unidos e Israel, que são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E hoje em dia têm um poder mundial, que onde este poder for acabado de ser destruído. É o que lemos ao fim do versículo 7 de Daniel 12. Então estas coisas se cumprirão. E por isso, irmãos, quando isso acontecer, vai, ao mesmo tempo, vai ser a destruição do poder da obra espiritual da Igreja de Deus. Porque a obra espiritual da Igreja de Deus é financiada porque este país tem finanças para podermos fazer esta obra. E por isso lê-se aqui em Amós, capítulo 8, versículo 11, diz assim: Eis que vêm dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Sim, vai haver pessoas a dizer, olha, vai haver pessoas a dizerem, mas não vão ser as verdadeiras palavras do Senhor. Porque esta possibilidade que vocês têm hoje em dia de ouvirem a boa nova do Reino de Deus que nós estamos a pregar pela Igreja de Deus Unida, essa possibilidade vai estar proibida de ser proclamada. Queridos irmãos, em Mateus 24, 14, lê-se que, diz assim, Mateus 24, 14, diz assim, será pregado este Evangelho do Reino. Queridos irmãos, isto é o que a Igreja de Deus Unida está a fazer agora, a pregar a boa nova do Reino de Deus. Por todo o mundo, como testemunhas para todas as nações. Porque é para vocês terem uma esperança. Por isso recomendo que se podem, baixem, copiem esta informação, estes sermões. Porque um dia virá que isto será parado.
E precisamos ter esta informação escondida em casas para passar de umas às pessoas às escondidas, porque os governos vão proibir que este evangelho da Boa Nova seja pregado, porque diz assim, vai haver uma fome de ouvir a palavra do Senhor. E, queridos irmãos, por isso vivemos em tempos terríveis. Situações como guerras comerciais e terríveis situações temporais e guerras e histórias de guerras e rumores de guerra. E, queridos irmãos, isto vai arrebentar mais cedo ou mais tarde. Vai arrebentar. E por isso, queridos irmãos, precisamos de entender o plano de salvação de Deus, que é explicado, declarado pelos dias santos de Deus. E conforme guardamos os dias santos de Deus, então entendemos o plano de salvação de Deus. Quando não os guardamos, não entendemos. E por isso, hoje em dia, queridos irmãos, o meu sermão é para descrever a vocês acerca da importância da Páscoa e dos pães asmos. Isto é o início deste plano de salvação de Deus, e para ajudar a vocês para poderem preparar-se para a Páscoa e para os dias asmos. Uma pergunta que podemos perguntar é: em que autoridade é que devemos de guardar estes dias? Pela autoridade de Deus, queridos irmãos, pela autoridade de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, começando do versículo 1. Levítico 23, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: a instrução, o comando do Senhor. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas fixas de Moed, isto é, os dias fixos do Senhor, que proclamareis. Vocês, como os sacerdotes, devem de proclamar quando estes dias são. Serão santas convocações. Quem é que está a convocar? É Deus. E porque Deus está lá, por isso é que são santas, são convocações, são reuniões, são assembleias santas. Não é para ele dizer: olha, eu não vou. Se o seu patrão manda você a ir a uma reunião na sua empresa, você vai dizer: eu não vou. Quanto mais quando Deus nos diz para nos reunirmos. Quem somos nós para dizer: eu não vou, eu vou decidir em fazer uns dias diferentes. Porque eu amo Jesus tanto e por isso vou fazer uns dias diferentes. Sim, eu sei que são pagãos, mas eu amo Jesus tanto, Deus vai entender. Deus não entende isso, irmãos, vocês estão a iludir-se. Temos que guardar os dias santos que Deus comandou, um comando do Pai, através do Verbo que falou estas instruções a Moisés. Vejam, por exemplo, no versículo 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo moed determinado. Festas fixas. Então, queridos irmãos, quem é que tem a autoridade de declarar estes dias santos? É o Pai. E nós, na Igreja de Deus, temos que seguir esta instrução. E por isso ninguém vos julgue. Se vocês estão a guardar os dias santos de Deus, ninguém vos julgue. Porque a Igreja de Deus está a dizer: sim, guardem esses dias. Veja, por exemplo, em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2, versículo 16, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou de lua nova. O dia da lua nova, que é guardado como uma festa, é o dia das trombetas, ou os sábados semanais e os sábados anuais. Ninguém vos julga acerca disso. Ninguém esteja a julgar a vocês acerca disso. Porque esses dias são simplesmente sombras de coisas que hão de vir. Isto é, do plano de salvação de Deus. Para trazer paz à terra e para salvar o homem e a mulher.
Ninguém vos julga. Porém, quem vos julga é o corpo de Cristo. A palavra está em itálico, porque não está no grego original. Os tradutores adicionaram. Por isso devia ser escrito, porém, o corpo de Cristo. Quem vos julga é o corpo de Cristo. Que é o corpo de Cristo? É a igreja de Deus. E Cristo é a cabeça desse corpo. E a igreja de Deus nos diz. Por isso, queridos irmãos, qual é a autoridade de guardarmos os dias santos de Deus? É do Pai. E a igreja de Deus aponta, através de Cristo, para o Pai. E ninguém vos julgue acerca de guardarem esses dias. Ninguém vos julgue. Porque são sombras de coisas por vir. Então vamos ver um bocadinho mais acerca da Páscoa. Vamos ver um bocadinho mais acerca da Páscoa e vamos ver quando foi inicialmente introduzida em Êxodo capítulo 12. Em Êxodo capítulo 12. Começando no versículo 1. Vê-se assim, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês, era o primeiro mês do mês do ano, e ao 10, versículo 3 diz assim, ao 10 deste mês, vocês separam um cordeiro. E vocês guardam esse cordeiro até ao dia 14º. Vocês guardam o cordeiro até ao dia 14º aparecer. Quando é que o dia 14º aparece? O dia 14º aparece quando? O dia 14º aparece quando? É o pôr do sol. A maneira que Deus vê os dias é de pôr do sol a pôr do sol. E por isso, depois do pôr do sol, imediatamente após do pôr do sol, o que é que temos? Temos o lusco-fusco. Temos aquele período que ainda se vê, mas ainda não é escuro. Mas o sol já se pôs. Então, desde o pôr do sol, desse crepúsculo, desse lusco-fusco, aí nesse lusco-fusco, então o cordeiro deve ser imolado. Depois põe o sangue desse cordeiro nas ombreiras e na verga da porta. Como leem no versículo 7. Depois, nessa noite, como leem no versículo 12, diz assim, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. E passarei por cima de vós, como diz no versículo 13, porque sangue será o sinal a quando o Senhor passa, vê o sangue lá e passa por cima, simbólico do sangue de Cristo, do Cordeiro do Senhor, que passa por cima dos nossos pecados. Páscoa significa passar por cima. E passarei por vós. Então esse dia, o dia 14, no versículo 14 de Êxodo 12, Êxodo 12, 14, esse dia, que é o dia 14, será um memorial e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perfeito, 14 de Nissan. E por isso vê-se, 14 de Nissan. Começa ao pôr do sol. Matam o cordeiro. Comem. Põem o sangue nas ombreiras e na verga das portas. Comem esse cordeiro. Esperam. À meia-noite, como vem no versículo 29, aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra à meia-noite. Por isso, no meio da noite, à meia-noite, comeram a refeição à meia-noite. Mas lembrem-se que diz assim, no versículo 22, tomai um molho de hisopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Estamos a ler de Êxodo 12, versículo 22. E nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, até pela manhã. Por isso, durante a noite, do pôr do sol, mataram o cordeiro, imolaram, puseram sangue nas ombreiras e na verga da porta, comeram essa ceia. À meia-noite, feriu o Senhor os primogênitos do Egito e eles não podiam sair de casa até pela manhã. Não podiam sair de casa até pela manhã. E lê-se aqui no versículo 28
no versículo 28 de Êxodo 12, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. E está claro, não saíram de casa até pela manhã. A parte da noite do dia 14 ficaram em casa. À meia-noite foi a Páscoa do Senhor, no dia 14, e não saíram de casa até pela manhã. Sim, o faraó disse a eles, venham, saiam daqui, mas não puderam sair de casa até pela manhã. Depois, durante essa preparação do dia 14, cerca de 3 milhões de pessoas prepararam-se para sair à pressa, e então, durante a noite seguinte, que é do dia 15, saíram do Egito à noite, que é o dia 15, que é a lua cheia, que é o primeiro dia dos pães asmos, o dia 15. Vejam aqui em Levíticos 23. Levítico 23. Levítico 23. Versículo 5. No primeiro mês, ao 14 do mês, a começar do crepúsculo da tarde, isto é, o lusco-fusco, imediatamente após o pôr do sol, nesse crepúsculo, é a Páscoa do Senhor, no dia 14. Versículo 6. E o dia 15, que é o dia seguinte, que começa no pôr do sol seguinte, do dia 15. É a festa dos pães asmos do Senhor por 7 dias. O primeiro dia é um dia santo e o último dia também é um dia santo. No dia 15 e no dia 21 são dias santos. Queridos irmãos, isto é importante entendermos. É importante entendermos qual foi a instrução. E é importante vermos que Jesus Cristo obedeceu exatamente. Eles deviam de comer a Páscoa no dia 14. Imediatamente, ao início do dia 14, imediatamente após o pôr do sol. E não no dia 15. E vejam aqui o exemplo de Jesus Cristo, em Mateus 26. Mateus 26. Sabeis que daqui a 2 dias, estou a ler no versículo 2, celebrar-se-á a Páscoa. Queridos irmãos, Jesus Cristo celebrou a Páscoa. Deus disse, daqui a 2 dias vamos celebrar a Páscoa. Vai ser a celebração. Por isso vocês têm que preparar. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado nesse dia da Páscoa, do dia 14. E por isso, eles prepararam para observarem a Páscoa. Queridos irmãos, quando uma pessoa pratica a Páscoa e os dias asmos, começamos a entender isto mais praticamente. Porque se vamos praticar, por exemplo, tirar o fermento das nossas casas, temos que começar a tirar antes dos dias dos pães asmos. E por isso, por exemplo, aqui na sede da igreja, nós temos que tirar isto dias antes, que é para tirar o lixo todo, esse fermento todo, que é para quando chegamos aos dias dos pães asmos, não haver fermento no local. E por isso, dias antes, já começam os dias asmos em prática, porque já tiramos o asmo para que, quando chegamos ao primeiro dia dos pães asmos, está tudo fora. E por isso, quando os judeus praticaram isto, para tirar as coisas da cidade, isso tudo a tempo, começaram a tirar o fermento antes do primeiro dia, sem fermento. O primeiro dia dos pães asmos, tinham que fazer isso antes. E por isso é que desse aqui, no versículo 17, de Mateus 26, no primeiro dia dos pães asmos. Isto é, quando eles tinham declarado que agora aqui temos de tirar os asmos todos fora. Ora, não diz dia da festa no grego. Quer dizer, é o primeiro dia que eles tinham que tirar os asmos. E então eles vieram, os discípulos, a Jesus, e perguntaram: onde queres que façamos preparativos para comeres a Páscoa? Quer dizer, eles já estavam a tirar o fermento, e era o dia que na cidade temos de tirar o fermento todo lá da cidade, que é para dar tempo à lixeira e isso tudo, para tirar tudo, e por isso, para eles era o primeiro dia
sem asmos, sem fermento, dias asmos. Mas não era o primeiro dia da festa. Vê-se na prática este coloquialismo em que começa-se a entender quando praticamos isto. Então, eles vieram a Jesus, onde queres que façamos preparativos para comer a Páscoa. Porque a Páscoa no dia 14 e os dias dos pães asmos começam no dia 15. Mas eles fizeram os preparativos antes. Estamos a falar, por exemplo, no dia 13. E Jesus respondeu-lhes no versículo 18. E da cidade, com um certo homem, diz: o mestre manda dizer, o tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Jesus Cristo observou a Páscoa. Prepararam a Páscoa. Não foi uma refeição qualquer. Todos sabiam muito bem que ele estava a preparar a Páscoa. Porquê? Porque nesse período as pessoas guardavam a Páscoa de acordo com o mandamento que era para observarem a Páscoa em casa, nas suas próprias casas. Sim, depois havia uma cerimónia oficial durante o curso do dia, na parte do dia seguinte, que era ainda o dia da Páscoa, o dia no 14, em que haviam sacrifícios e tudo, e depois faziam uma refeição, que eles vieram a conhecer, olha, é a refeição da Páscoa. Mas é como hoje em dia, há uma refeição que chama-se a noite para ser observada, que é no dia 15. Mas a Páscoa é no dia 14. E é a vez aí que eles então fizeram isso. Fizeram isso e então observaram a Páscoa. Jesus Cristo observou a Páscoa. Isto é importante entendermos que observou a Páscoa. Vejamos então aqui um bocadinho a entender esta sequência. Na sequência, precisamos entender, porque aqui em Mateus explica o que aconteceu e depois vai voltar a detalhar as coisas assim mais em um melhor detalhe. Okay? E vê-se que observou a Páscoa, vê-se, por exemplo, no versículo 26, 28, que ele observou esta Páscoa, introduziu os novos símbolos simbólicos da Páscoa da Nova Aliança. Vamos falar um bocadinho mais disso daqui a pouco. E depois, ainda nessa mesma noite, Pedro foi avisado, ou dito, olha, que vais-me negar 3 vezes. Eu não vou negar. Então Jesus Cristo depois foi para o jardim do Getsemane e depois foi traído, como sempre, e sabemos, ele foi preso e apareceu perante o Sinédrio, isso tudo. Mas Pedro, durante esse período, negou a Jesus Cristo 3 vezes. Como sabem, negou 3 vezes. Vejam aqui, por exemplo, em João capítulo 18. João capítulo 18. Versículo 25. 18, 25. João 18, 25. Lá estava Simão, aguentando-se, perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? E ele disse, não sou. E Pedro, de novo, vem no versículo 27, de novo negou, e no mesmo instante cantou o galo. Ele negou 3 vezes e depois o galo cantou 2 vezes. Vê-se aqui que isto aconteceu nessa noite. Nessa noite. E depois leem no versículo, continuando a ler isto, aqui no versículo 28, isto é importante entendermos. O versículo 28 diz assim, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Lembram-se que Jesus já tinha celebrado a Páscoa. Sim, depois foi traído, Pedro o negou 3 vezes, mas vejam aqui o que acontece no versículo 28. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório, isto é, os judeus, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, que eles iam comer ainda essa noite seguinte, no dia 15. E por isso vê-se que Jesus Cristo observou a Páscoa no dia 14 e que as pessoas guardavam a Páscoa individualmente no dia 14, mas já havia esta ideia, como há hoje em dia entre os judeus, que a celebração da Páscoa no dia 15. Mas a celebração da Páscoa no dia 14.
Foi quando Jesus Cristo a celebrou. É quando nós devemos de celebrar, porque Paulo diz, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E nós devemos celebrar isso como Cristo nos mandou. Jesus Cristo guardou a Páscoa no dia 14, de acordo com o mandamento. Vejam também aqui em João, capítulo 19, João 19, versículo 14. Diz assim, e era para Seve, Pascal, cerca da hora sexta, isto é 6 da manhã, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Isto era a preparação para a Páscoa, porque foi no dia 14, primeiro, que Jesus Cristo celebrou a Páscoa. Segundo, que Jesus Cristo introduziu os novos símbolos. Terceiro, que foi traído. Quarto, que Pedro o negou 3 vezes. Quinto, às 6 da manhã, vê-se aqui que depois foi dito a ele, por Pilatos, olha, está aqui o vosso rei. E eles, não, crucifiquem. Depois foi crucificado. E depois sabe-se que ele morreu lá para as 3 horas da tarde. Tudo ainda no dia 14. Por isso o 14 representa o dia 14 representa a Páscoa, que representa o sofrimento de Cristo e a morte dele, tudo no dia 14. E depois lê-se um bocadinho mais adiante. Lê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. O enterraram neste túmulo antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol. Porque esse pôr do sol seria o dia santo, que era, como lemos, um sábado grande. Leem, por exemplo, no versículo 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande aquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as peças e foram tirados. Mas não quebraram as peças de Jesus Cristo, porque ele já tinha morrido, como sabem. E por isso, esse dia seguinte era o dia 15, que era um sábado anual, um dia grande que representa um sábado anual. Por isso é importante ver que isto tudo aconteceu no dia 14, antes do dia 15. Jesus Cristo celebrou a Páscoa. Jesus Cristo introduziu os novos símbolos. Jesus Cristo foi traído. Pedro o negou 3 vezes. Ele foi crucificado. Ele morreu lá para as 3 da tarde. Ele foi enterrado antes do pôr do sol, isto é, do início do dia 15. Tudo no dia 14. Tudo no dia 14. É a Páscoa do Senhor, no dia 14. Agora que vimos este ponto que a Páscoa é no dia 14, vamos ver o que é que Jesus Cristo instituiu adicional durante a Páscoa. Vejamos então em João capítulo 13. João capítulo 13. Que é o lava-pés. Diz assim. Ora, antes da festa da Páscoa, isto é coloquialismo, que a festa era a festa dos pães asmos, antes da festa, sabendo Jesus que era chegar a hora de passar deste mundo para o Pai, então amou-os até o fim. Acabada a ceia, como leem na Almeida, corrigida e fiel, e como leem na Almeida corrigida, acabada a ceia. Isto é importante entendermos. Algumas traduções dizem durante a ceia, mas o original grego é acabada a ceia. Por isso, Jesus Cristo guardou a Páscoa. Depois do pôr do sol, ao início do dia 14. Ele então celebrou a ceia, isto é, a Páscoa do Antigo Testamento. Acabada a ceia. Sim, ainda estavam a sentar-se e comiam um bocadinho aqui, mas a ceia, a refeição principal, tinha sido acabada. Como hoje em dia, pessoas sentam-se,
comam uma refeição e depois continuam sentados à mesa a conversar e ainda a petiscar e comer qualquer coisinhas, não é? É o que fazemos. Isto está acabada a ceia. O que é que ele fez? Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este, isto é, Jesus Cristo, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Jesus Cristo tinha vindo de Deus e que voltaria a estar ao lado de Deus, levantou-se da ceia, levantou-se da mesa, versículo 4, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela e deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com uma toalha. Vê-se que ele introduziu a cerimónia do lava-pés, que representa uma atitude de humildade, uma atitude que Jesus Cristo sempre teve, e a humildade dele que era da forma de Deus, não considerou usurpação ser igual a Deus, mas veio para ser um homem. Vê-se a humildade dele para morrer na cruz, como lê em Filipenses 2, versículos 6 a 8. Vê-se aí que é a humildade. Ele então introduziu este símbolo, este simbolismo do lava-pés. O ponto importante é que Judas Iscariotes teve os pés lavados por Jesus Cristo. Vem aqui. Porque um bocadinho mais adiante diz assim no versículo 21 de João 13, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. E quem é? Então eles foram pôr o pão, porque estavam a petiscar e tinham pão ali, e foram pôr o pão assim, por exemplo, um bocadinho de óleo ou coisa assim, numa baciazinha, um pão molhado. E então Jesus tirou o pão dele e deu a Judas Iscariotes. E diz assim no versículo 26, respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado de pão, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faz-o depressa. E ninguém entendeu o que ele estava a dizer. Versículo 30. E então ele, isto é, Judas, tendo recebido bocado de pão, saiu logo, e era noite, saiu logo depois de receber o pão. Portanto, entendemos esta sequência. Jesus Cristo observou a cera, como é que chama? A refeição do Antigo Testamento, celebrou essa. Depois fez o lava-pés, lavou os pés de Judas. Depois indicou quem era o traidor e deu-lhe o pão, e ele imediatamente após isso saiu. Estão a entender? Saiu. Vejamos então aqui em Mateus 26. Mateus 26. Eles estavam assim a comer um bocadinho de pão, como lê-se aí no versículo 21, comiam e falavam, e ele disse: um dentre vós me trairá. E eles, versículo 22, e eles, muito contristados, começaram um por um a perguntar: sou eu? Quem é? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato. Por isso Judas Iscariotes meteu a mão no prato com ele, os dois meteram a mão no prato, e então Jesus deu a ele o bocado de pão molhado que Jesus Cristo tinha, como lemos em João 13. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor fora que não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? E respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Como lemos em João 13, Jesus deu-lhe o pão e ele saiu logo.
Vê-se que foi o lava-pés. Depois do lava-pés, foi este caso de identificar quem foi o traidor, deu-lhe o pão e ele saiu logo. Então, quando estavam a manjicar, a comer estes bocadinhos de pão e estas coisas assim, a conversar, versículo 26, tomou Jesus um pão, abençoou e então introduziu os símbolos do pão e do sangue. Os símbolos da Páscoa do Novo Testamento, ou talvez melhor, da Páscoa da Nova Aliança. Vemos que foi assim que aconteceu, esta sequência. Qual é então o significado da Páscoa para nós, como cristãos? Sim, qual é o significado para nós? Vejam, aqui Paulo explica isto em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 7. Lançai fora o velho fermento, sejais nova massa, como sois de facto sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aqui lê-se que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Por isso, esse Cordeiro Pascal que eles tinham matado e observavam a Páscoa, e por causa desse sangue nas ombreiras e na verga da porta, o Senhor passou por cima deles, o destruidor não os matou, representa Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal. Então veja um bocadinho mais acerca deste assunto em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, vamos começar a ler no versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, quando vocês se reúnem para observar a Páscoa, notem o que diz. Não é a ceia do Senhor que comeis. Porque as pessoas dizem, olha, vou observar a ceia. Porque Paulo está a dizer aqui que não estão a comer a ceia. Porque a ceia era um simbolismo da antiga aliança. Jesus Cristo, depois da ceia, introduziu os novos símbolos da Páscoa da nova aliança. E esses é que estamos a guardar e observar. Não estamos a guardar a ceia da antiga aliança, estamos a guardar os símbolos que Jesus Cristo introduziu na noite que foi traído. Na mesma noite que ele foi traído, nós estamos a usar, a lembrar, a comemorar o sacrifício e o significado desses símbolos novos da nova aliança. Por isso diz, não é a ceia do Senhor que comeis. Vocês no dia 14 não vêm aqui para comer a ceia do Senhor. É importante entendermos isso. Tantas pessoas dizem, olha, hoje vou observar a ceia. Queridos irmãos, não é a ceia do Senhor que comeis. Versículo 22, não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Veja então no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite do dia 14, como vimos claramente, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vocês tomem o pão sem fermento, simbolizando o corpo de Cristo, que não tinha pecado, e diz assim, por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice,
anuncieis a morte do Senhor, a morte do Cordeiro Pascal de Deus. A morte, o sofrimento e a morte que foi nesse dia, no dia 14. Você está claro? Estão a anunciar isso em memória dele no dia correto, que foi no dia 14. É importante entendermos isto, queridos irmãos. É importante entendermos isto. Por isso, vejam aqui alguns pontos adicionais. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queridos irmãos, nós somos perdoados por Jesus Cristo. E temos que confessar os nossos pecados. Não é a um padre, ou um ministro, ou uma pessoa, não. Confessar os nossos pecados a Deus. Sim, confessar os nossos pecados a Deus. Sim, porque muitas vezes nós nem reconhecemos os nossos pecados. Temos que reconhecer e confessar. Admitir. Parar de dizer é culpa do outro. Confessar os nossos próprios pecados. Então Deus nos perdoa. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queridos irmãos, precisamos lembrar que Jesus Cristo fez este sacrifício uma única vez. Uma única vez. E através desse sacrifício nós temos acesso ao Santo dos Santos, por um único e novo caminho. E não é só uma vez por ano, é sempre que nós confessarmos, através de Jesus Cristo, que está agora sentado à direita do Pai, no trono de Deus, através do seu sangue, temos acesso por este novo caminho. E, imediatamente, não é preciso esperar pela Páscoa, imediatamente confessar e aproximar deles, através de Jesus Cristo. João 6, versículo 53. João 6, versículo 53. Veja aqui. João 6, versículo 53. Assim respondeu-lhes Jesus: em verdade, verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e se não beberes o seu sangue, não tens vida em vós mesmos. Queridos irmãos, tomar a Páscoa é importante, é uma situação que devemos de fazer de uma maneira digna, mas o ponto aqui é importante, irmãos, quando diz, se não comeres a carne do Filho do Homem, se não beberes o seu sangue, não tens vida. Precisamos de entender que isto é simbólico e é importante, tem que ser observado. Mas além do simbolismo, é a prática. E a verdadeira prática de comermos o pão da vida. Essa prática é vivermos uma vida dia a dia diferente como Jesus Cristo viveu. E beber desse cálice representa dia a dia de nos conduzir através de sofrimento e de morrer, de matar as nossas paixões e atrações da carne e pensamentos errados e pôr isso de fora diariamente. Por isso que diz, quando não comer a carne do Filho do Homem e não beber o sangue, sim, é simbolismo da Páscoa, mas é mais do que isso. Temos que praticar isso na nossa vida diária por um novo caminho vivo. Isso é que é importante.
Não devemos esquecer isso. Você pode praticar os símbolos todos, mas se você não está a mudar a sua atitude, a sua maneira de ver, não tem valor nenhum para Deus. Então, não traz vida em nós mesmos. Precisa uma prática para além do simbolismo. Uma prática na nossa vida diária. Por isso, quem é que guarda a Páscoa? Vejam Êxodos capítulo 12. Êxodos capítulo 12. Versículo 43 a 48. Êxodos 12. 43 a 48 diz assim. Diz mais o Senhor a Moisés e Arão esta ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão. Mas, diz assim, o cordeiro há de ser comido numa só casa, na casa privativa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Está a ver que é celebrado na casa e é por pessoas que são circuncidadas. Sim, uma pessoa estrangeira podia vir para Israel, podia se arrepender, podia ser circunciso, então depois podia tomar a Páscoa. Isto é um simbolismo físico. O simbolismo aqui vê-se que veja aqui em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Desculpa, eu estava a ler Êxodos 12, devia também ter lido o versículo 14, que diz aqui, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa, seja circuncidado. E depois podemos ler a Páscoa. Por isso precisava de ser circuncidado, precisava de aceitar a religião em que Deus é Deus. Precisava de haver uma mudança e para nós, no Novo Testamento, vemos aqui em Romanos capítulo 2, é uma circuncisão do coração. Romanos capítulo 2, versículo 28, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é a circuncisão que é somente da carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão que é do coração. Do coração. E por isso nós vemos, isso é representado simbolicamente por nós, através de uma pessoa que é batizada, mas mesmo que uma pessoa seja batizada, pode ser que o coração não esteja circunciso, porque às vezes diz, olha, sou batizado, me arrependi e tudo, mas não está a praticar a vida no coração. Deus vê os corações. E por isso os nossos corações têm que ser circuncisos para observar a Páscoa de uma maneira digna. Queridos irmãos, isto é importante entendermos. Depois da Páscoa, no dia seguinte, na noite seguinte, do dia 15, é a noite para ser muito observada. Vejam Êxodos capítulo 12. Voltando de novo, Êxodos capítulo 12. Vê-se aqui no versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel que habitaram no Egito foi de 400 anos. 430 anos, perdão. E aconteceu que ao cabo desses 430 anos, nesse mesmo dia, todos os hostes egípcios saíram da terra do Egito. Nessa noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. E é a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Ora, como nós vimos, no dia 14 celebraram a Páscoa. No dia 14 pintaram as ombreiras e a verga das portas com sangue. No dia 14 comeram a refeição. No dia 14, à meia-noite, o anjo, o Senhor e o destruidor passaram pelas casas dos egípcios para matar os primogênitos. Não podiam sair de casa até pela manhã do dia 14.
Sim, o faraó disse, saiam, saiam, mas eles obedeceram a Deus, como vimos. Então, nesse período do dia 14, 3 milhões de pessoas se prepararam para sair. Então saíram na noite seguinte, que foi no dia 15. A noite para ser muito observada. Versículo 42. Essa noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. É a noite do Senhor. Saíram do Egito na noite seguinte, que é o dia 15, que é lua cheia. Que é o primeiro dia dos pães asmos. É importante, queridos irmãos, entendermos isto. E vejam aqui também em Números 33. Números 33. Números 33, versículo 3. Diz assim. Números 33, versículo 3. Partiram, pois, de Ramassés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. É claro, queridos irmãos, no dia 14, nessa noite, foi a Páscoa, e durante o 14, tudo, fizeram os preparativos para sair. No dia 15, à noite, então, saíram, como lê-se aqui em Números 33, versículo 3. E vejam então Deuteronômio 16, versículo 1. Deuteronômio 16, versículo 1, que diz assim: guarda o mês e celebrarás a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Saíram do Egito de noite. E como lemos em Números 33, versículo 3, saíram no dia 15, à noite. A noite para ser muito lembrada. O significado para nós, queridos irmãos, a noite para ser muito lembrada. Nós, na Igreja de Deus, recordamos essa noite em grupos pequenos, em famílias. Não é um culto, mas é uma recordação que significa sair do Egito. Para nós, o Egito espiritual é sair do pecado. Sair do pecado. Leiam em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Que diremos, pois, versículo 1, permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? Nada, não, absolutamente não, de modo nenhum. Como podem viver no pecado nós que para ele morremos? Veja no versículo 6, Romanos 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O nosso velho homem morreu. No batismo da água. Foi posto, morreu. Para que o corpo do pecado seja destruído. Parar de pecar. Simbolizado no dia 14. Agora, no dia 15, representa sair do pecado, sair do Egito espiritual. E não servemos o pecado como escravos. Saímos da escravidão. Veja no versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Temos que parar de obedecer às nossas paixões. Sair desta escravidão das paixões, através da ajuda do poder do Espírito Santo de Deus. Veja no versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ser separados, ser diferentes, viver sem pecado, de graça, pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. E por isso, queridos irmãos, nós observamos os dias de pães asmos. Êxodos capítulo 12, versículo 15. Êxodos capítulo 12, versículo 15. Diz assim: 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada nesse primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel.
O simbolismo. O simbolismo agora é que por 7 dias, quer dizer, completamente, temos de tirar pecado da nossa vida. E se continuarmos a comer pecado, simbolizado pelo fermento, seremos eliminados de Israel espiritual. Temos que viver sem pecado. Pela graça de Deus fomos perdoados. Mas agora temos que fazer a nossa parte. Vejam, por exemplo, no versículo 20. Diz assim: nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Isto é pães sem fermento. Por esses 7 dias, simbolizando completamente, tirando o pecado da nossa vida. Queridos irmãos, porquê que tiramos o pecado? Porquê que tiramos o fermento? Porquê? 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Vimos essa escritura há pouco, mas vejamos de novo. 1 Coríntios capítulo 5. Está aqui a falar do versículo 1. Você está uma pessoa que está a cometer imoralidade e vocês estão ensoberbecidos, estão arrogantes, têm que tirar o pecado. Tira essa infâmia dentro de vocês. Vê-se isso no versículo 2 e 3 de 1 Coríntios 5. Entrega essa pessoa a Satanás para a destruição da carne. Sai da igreja. Temos que tirar essa pessoa da igreja. Não pode conviver connosco. Está a viver de uma maneira pecaminosa. Tem que se arrepender. Não é boa a vossa jactância. Versículo 6. Dizendo, somos muito boas pessoas que estamos a perdoar. Não é boa essa vossa jactância. Não sabem que um bocadinho de fermento leveda a massa toda. Simbolicamente, um bocadinho de pecado faz com que a igreja toda fique a pecar. Versículo 7. Lançai fora o velho fermento. Lançai fora esta atitude espiritual, pecaminosa, da arrogância, do pecado, das paixões da carne. Deita isso fora, esse velho fermento. Para que vocês sejam uma nova massa. Como? Sem pecado. Como sois de facto sem fermento. Como é que vocês são de facto sem fermento? Porque estão a observar agora, na altura que Paulo escreveu esta carta, estavam a observar os dias de pães asmos. E por isso é que estavam sem fermento físico. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Antes dos dias de pães asmos, dia 14. E por isso, versículo 8 diz assim, por isso celebremos a festa. Qual a festa? A festa dos pães asmos. Por 7 dias celebramos esta festa. Isto é para os cristãos, irmãos. Vocês dizem, eu sou cristão, não preciso de guardar os dias de pães asmos. Então porquê é que diz que celebremos a festa? Não com o velho fermento. Sim, não é com estas atitudes espirituais, pecaminosas, de pecado. Temos que mudar para sermos uma nova massa. Não com esse fermento, nem com o fermento da maldade, isto é da prática do mal, e da malícia, que é esta maneira de pensar coisas mal. Temos que pôr isso, mas sim, com os asmos da sinceridade e da verdade. Temos que observar a festa, mas entendendo que a parte importante é a parte espiritual que temos que praticar. Temos que praticar. Temos que viver como Cristo. Ele é o pão da vida. Por isso, quando comemos o pão sem fermento durante os dias asmos, estamos a representar, a pensar, primeiro, não temos pecado, mas em segundo, estamos a comer o pão da vida que é Cristo. O pão da vida. E por isso, como é que nos preparamos? Preparamos por nos analisar, para olhar a nós próprios e para ver onde é que preciso de me arrepender. Onde é que preciso de mudar. Mudar a minha atitude espiritual no coração. Isso é o que precisamos de fazer. Então, queridos irmãos, preparando para a Páscoa e para os dias de pães asmos, o que é? O que é que temos que lembrar? Primeiro, que Deus nos dá estas coisas físicas para nos ensinar lições espirituais. Deus nos dá estes simbolismos físicos
para nos dar lições espirituais. Esses simbolismos físicos, em segundo lugar, são coisas como o batismo. É um simbolismo físico, que quer dizer morrer o velho homem e sair da água o novo homem, a nova massa. O lava-pés, que representa uma atitude de humildade e de carinho de um pelos outros, que Jesus Cristo sempre demonstrou, porque ele era na forma de Deus e não tomou como usurpação de ser igual a Deus, mas se humilhou para vir como um servo, como um homem, até ao ponto da morte. Uma humildade. Crítico. Para ser um cristão, temos que ter este atributo tão importante de humildade. Terceiro, o simbolismo do pão, que representa comer Cristo, mas representa nós vivermos uma vida nova, em que Cristo vive em nós. Isto é o pão da vida, isto é viver uma vida diferente. E o simbolismo do vinho, do cálice, que representa o quê? O sacrifício, o sofrimento e a morte de Cristo. A imposição das mãos, que é um simbolismo de Deus nos dar o seu Espírito quando nós estamos arrependidos e temos fé em Cristo, e Ele vê que os nossos corações, de facto, estamos circuncisos do coração. A imposição das mãos por um ministro de Deus. E, por exemplo, a unção, quando uma pessoa está doente, por exemplo, que é também um simbolismo físico, que representa como Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, nos cura, porque através do sacrifício do seu corpo nós somos sarados. Tudo isto são coisas físicas que dão uma ilustração de princípios e lições espirituais. E por isso, o Pai comandou nós guardarmos a Páscoa anualmente na noite correta, que é o início do dia 14. Dia 14 quis dizer é na noite anterior. Segundo, nos deu estes símbolos que são extremamente importantes, significados espirituais, que representam não só os símbolos, mas o que nós devemos de fazer na nossa vida. Esta atitude de humildade, esta atitude de viver com Cristo em nós, o pão da vida, e de sofrer e de estar pronto a sofrer como Jesus Cristo sofreu. Terceiro, guardar a noite para ser muito lembrada, que representa, recordar disso, porque representa a saída da escravidão, que representa a saída do pecado espiritual. Quarto, guardar os dias dos pães asmos, que representa viver sem pecado, através de Jesus Cristo, vivendo em nós, que é o pão da vida. E por isso, queridos irmãos, para a nossa preparação para a Páscoa e para os pães asmos, precisamos de meditar nestes significados físicos e espirituais e observar, uma vez tendo pensado nisto e meditando e meditar para onde nós temos que mudar, arrepender e praticar, então observamos esta estação festiva do início do plano de salvação de Deus, numa maneira que é agradável e da maneira que Deus ordenou.